Ei, meu nome é Christy. Comecei a trabalhar quando tinha apenas 9 anos. Você pode achar estranho, mas não sabe da parte mais bizarra. Meu trabalho era vender coisas que pertenciam a gente morta. Sinistro, mas real. Essa é a minha história. Meus pais tinham uma empresa de vendas imobiliárias. Se você não sabe o que é isso, é parecido com um leilão, exceto que encontrávamos as coisas na casa dos falecidos. Faz sentido se você pensar. Os filhos dessas pessoas podem ganhar dinheiro com tudo que foi deixado e que eles não querem guardar. E esvaziar a casa ao mesmo tempo. De todo jeito, isso explica como conseguíamos as coisas das pessoas mortas em primeiro lugar. E é mais comum do que você imagina. Eu comecei a ajudar minha mãe assim que eu fiz 9 anos. Nosso primeiro trabalho era buscar por coisas para vender nessas casas. Nós chamávamos de invasão, o que fazia de tudo um jogo para mim. Eu me sentia como um verdadeiro pirata. A gente mapeava a casa inteira e todos os tesouros que achávamos, artesanato, discos antigos e livros, o que fosse. Eu era muito boa em encontrar cantos e encontrar tesouros escondidos. Uma vez achei um anel de diamantes atrás de umas gavetas. Era um diamante de verdade. Eu queria pegar pra mim, mas minha mãe disse que tinha que vender porque não era nosso. E o meu pai imprimia as etiquetas dos preços. E eu ajudava ele também. Eu adorava brincar com as coisas. Às vezes usava as joias e vestidos e fingia que era uma princesa russa. Ou um casaco antigo e fingia que era um pai de família no escritório. E nunca sentia que estava trabalhando. Toda casa era uma nova aventura com uma história diferente. Mas eu ficava assustada. Quando subia as escadas totalmente sozinha. Especialmente se era uma casa velha e grande. Mas acho que se eu fosse um fantasma, eu também ficaria incomodada de ter uma criança na minha casa tentando vender as minhas coisas. Eu falava alto com os fantasmas sobre tudo que eu encontrava e o que eu estava fazendo e tentava fazer eles se sentirem melhor. Ainda que entre eu e você, isso fazia com que eu me sentisse melhor também. Quando eu fiz 13 anos, eu passei a operar a caixa registradora. Ela ficava normalmente numa mesa velha perto da porta, para que quando as pessoas entrassem para caminhar na casa, pudessem pagar o que quisessem na saída. Eu treinei minha irmãzinha Cara para me substituir com a invasão das casas. Ensinei a ela o que procurar e ela levava o trabalho bem a sério. Eu adorava o sentimento de responsabilidade de ensinar ela, ajudar os clientes, cuidar do dinheiro. Eu me sentia uma verdadeira adulta, batendo as chaves na caixa registradora com minhas unhas feitas. Mas existem algumas desvantagens, principalmente pessoas que tentavam roubar. Na verdade, não tenho certeza se você pode chamar de roubo quando é uma casa de uma pessoa morta. Mas de todo jeito era roubo. Sempre eram pessoas que você não esperava. Legais, bem vestidas, senhoras, levando pequenos itens em suas bolsas quando pensavam que ninguém estava olhando. Uma vez, uma mulher pediu para usar o banheiro e quando minha irmã foi ver, ela estava abrindo os armários da cozinha. Foi assim que eu fui apresentada ao fato de que as pessoas não são o que parecem. Normalmente, se um de nós falávamos algo, eles fingiam que tinham pego e esquecido que estavam com a coisa. Deixávamos que se safassem dessa vez. Seria um problema reportar isso para a polícia de todo jeito. Se papai estava perto, ele então encarava e pegava de volta o que eles estivessem roubando. Eu só lembro dele precisar chamar a polícia uma vez. E isso aconteceu quando um cara louco tentou fugir com uma TV debaixo do braço. Bem chato. Outras pessoas apareciam muito cedo. Quando começávamos às 9 horas, sempre tinha pelo menos 5 pessoas batendo na porta entre 6 e 9, querendo saber se eles podiam dar uma espiadinha antes de todo mundo. E na verdade estávamos super ocupados preparando tudo. Elas também perguntavam se tínhamos um acordo especial para as primeiras ofertas. Papai sempre respondia o mesmo. Claro que sim. Os primeiros pagam o dobro por tudo. Eu não me lembro delas curiosas para dar uma espiadinha depois disso. Depois, durante as vendas, as pessoas faziam ofertas absolutamente ridículas pelas coisas. Por exemplo, uma vez nós tínhamos uma caixa com aproximadamente 100 CDs que estavam $2 cada. Um cara disse que ele nunca venderia eles e ofereceu $5 pela caixa. Meu pai disse que a decisão era minha. Eu neguei a oferta e o cara ficou furioso. Ele me chamou de pirralha ignorante e disse que esses CDs não valiam nada. Adivinha? No final do dia, nós vendemos 40 deles e ganhamos $80 e não os 5 que ele ofereceu. Não foi tão ruim, certo? Eu estava tão orgulhosa. Foi provavelmente nessa época que comecei a perceber que os pais das outras pessoas tinham trabalhos bem diferentes. Os pais dos meus amigos trabalhavam quase sempre em escritórios. Algumas crianças eram más comigo porque nosso trabalho era sinistro. Claro, mas honestamente, a maioria delas achavam legal que eu trabalhava com 13 anos. E que o fator sinistro gerava um elemento mistério. Eu gostava do interesse delas pelo meu trabalho sinistro. Assim que elas descobriam, elas perguntavam qual a coisa mais estranha que eu tinha visto na casa de um falecido. Eu inventava histórias de ter visto fantasmas para chocar eles.
Mas, na verdade, o mais estranho que já vi foi um monte de animais empalhados pregados na parede. Se me perguntavam se podiam trabalhar com minha família algum dia, sem chance disso acontecer. Ainda que minha melhor amiga Melissa tenha vindo comigo algumas vezes. Mas nunca no primeiro dia, quando invadíamos a casa inteira. Mas ela podia sentar comigo na caixa registradora e ajudar quando quisesse. Eu gostava de me sentir expert em alguma coisa. Ensinar ela como operar a caixa e quantas coisas diferentes eram vendidas normalmente. Assim como muitos trabalhos, o que meus pais ganhavam variava. Algumas vezes tinham casas cheias de tesouros interessantes escondidos, como o anel de noivado, e aí comprávamos roupas e comida boa por um mês ou 2. E algumas vezes era mais difícil. Não tínhamos casas por até 2 semanas, ou elas só tinham um tanto de bijuterias falhas, roupas velhas e móveis quebrados que basicamente não valiam nada. Nessas épocas, comíamos muito macarrão instantâneo. Mas meus pais sorriam e diziam que fazia parte do negócio. Eles sempre sabiam que as coisas iriam melhorar se a gente continuasse trabalhando. E eles estavam certos. As coisas sempre melhoravam. Pode ser que as coisas mudem quando for para a faculdade, mas agora ainda ajudo com a caixa registradora. Ainda que minha irmãzinha esteja aprendendo bem rápido. Não acho que quero seguir carreira em vendas imobiliárias quando for mais velha. Sempre quis ser veterinária, porque adoro cachorros e quero ajudá-los. Mas eu nunca me arrependerei da minha infância ajudando meus pais com as coisas das pessoas mortas. Eu aprendi muito sobre as pessoas e como gerenciar um negócio pequeno. E mais importante, ganhei uma conexão com a minha família diária que a maioria das crianças não tem. Nunca trocaria isso por advogados e médicos como pais. Profissões que parecem legais, mas que quase sempre significam ter pais mais ausentes. Você teve um trabalho estranho na adolescência? Ou seus pais têm trabalhos diferentes dos que têm os pais dos seus amigos? Conte pra gente nos comentários. Se você gostou da minha história, curta e se inscreva para que a gente possa contar mais. Obrigada por assistir!